como escolher um curso VET para eu estudar aqui na Austrália. Olá, eu sou a Carol Duarte, eu cheguei aqui na Austrália como estudante de inglês, hoje em dia eu sou residente permanente aqui e eu queria dividir um pouquinho com vocês sobre coisas que eu gostaria de ter aprendido quando eu cheguei aqui na Austrália e estava pensando em renovar o meu visto pela primeira vez. Bom, eu acho que a gente pode classificar os brasileiros que estão vindo aqui para a Austrália fazer intercâmbio em 3 categorias. A primeira é aqueles brasileiros que têm certeza que irão voltar para o Brasil. Bom, essa parte é um pouquinho difícil porque eu também tinha, mas tem um ou outro que já tá aqui, que tem muita certeza que vai voltar. O segundo caso são aqueles que chegaram aqui na Austrália, gostaram do país e têm uma pontinha de vontade de ficar aqui permanentemente. Alguns têm muita vontade, mas ainda não sabem como. E o terceiro é aquelas pessoas que vieram para a Austrália com a intenção de morar aqui, querem ficar aqui permanentemente. E qual que é a melhor forma de escolher um curso para cada um desses casos? No primeiro caso, se você tem certeza que você vai voltar para o Brasil, obviamente que faz muito mais sentido você escolher um curso que é relacionado com a sua carreira do Brasil, com aquilo que você tem vontade de fazer quando você voltar para lá. Se você não tem vontade de voltar para a sua carreira e quer estudar uma outra coisa, muito bom também. Esse seria o caminho, né? O pensamento de longo prazo. Para o segundo caso, aquelas pessoas que têm vontade de ficar, têm vontade de voltar, não têm certeza ainda, eu sempre falo que o melhor é você descobrir um curso, uma carreira que vai te ajudar a ficar aqui permanentemente no futuro, se você decidir, e que também faz sentido para o Brasil. Eu vejo muitas pessoas fazendo cursos que não tem nada a ver e que muitas vezes não vão ajudar nessa residência permanente. E aí, às vezes, essa pessoa chega, depois de 2, 3, 4, 5 anos de intercâmbio, em um lugar que ela não tem muita opção, que ela não está mais interessante para a Austrália, não consegue atender as demandas desse lugar. Então, essa é a minha maior indicação para esse caso. E no caso de você que quer ficar aqui na Austrália permanentemente, o que eu digo é escolher um curso que vai te ajudar a conseguir a residência permanente. Se por um acaso as opções de cargos que estão em demanda aqui já têm a ver com a sua profissão e isso é algo que você gostaria de fazer, melhor ainda, porque isso já significa que um dos critérios para você conseguir, por exemplo, um visto de trabalho ou um visto que te dê a residência permanente, você já tem, que é esse ensino superior. Caso você queira trocar totalmente de carreira, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Geralmente a gente não pensa muito nesse médio e longo prazo. E a vida aqui na Austrália, principalmente no primeiro intercâmbio, né, aquela loucura para conseguir se comunicar e para conseguir pagar as contas e para conseguir juntar um dinheirinho, muitas vezes faz com que a gente não fique pensando muito nesse médio e longo prazo. E por conta disso, a gente não se programa para os cursos que poderiam ser interessantes para a gente. E aí o que eu mais vejo acontecer, e que eu também já fiz, é a gente chegar mais para o final do intercâmbio, correr para a nossa agência ou para alguma agência de algum amigo, e falar com eles, e aí, quais cursos, quais são as opções que eu tenho? E tanto no meu caso, quanto na maioria das pessoas que eu conheço, eles sempre dão lá uns 4, 5, 6 cargos sempre iguais. Gerenciamento de projetos, marketing, business, leadership and management, é sempre algo nessa linha. E o que eu vejo muitas pessoas fazerem é simplesmente pensar assim, esse aqui tá um pouquinho mais próximo da minha área, vou nele. E nem se dá conta de que muitas vezes esses cursos que estão se matriculando tá em um nível tão baixo também que até para alguns vistos que você pode conseguir a residência permanente, eles não ajudam a somar pontos. Eu já vi isso acontecer também. É muito triste quando você pensa assim, tenho esse requerimento aqui de estudo da Austrália, vou ganhar uns pontinhos. E aí você descobre que não, o curso que eu fiz era de certificado, sei lá o quê. Então não entra. Então, acontece muito isso. E aí eu vou passar para vocês aqui agora 2 sites que vocês têm que entrar e fazer uma boa pesquisa para conseguir entender um pouquinho melhor quais são as suas opções e traçar um objetivo. No final das contas, não vai ter ninguém, nem eu, nem sua agência, nem um agente de imigração, nem um advogado de imigração, que vai ter mais interesse no seu problema ou no seu sonho do que você mesmo. E se tiver, tá errado, tá? Se você tá confiando em outros profissionais para te dizer o que fazer, sem dar uma olhada, sem entender os casos, sem tirar as suas dúvidas, você pode correr um sério risco de ir por um caminho que não vai te ajudar.
No caso dos cursos, por exemplo, existe um site aqui na Austrália, eu vou deixar ele abaixo aqui na descrição, que ele te mostra todos os cursos e todas as instituições que você pode se matricular para conseguir o visto de estudante. Nesse site você consegue filtrar de diversas formas. Você pode colocar o nome do curso que você quer ou algumas palavras-chave, você pode selecionar pela área, pelo nível do curso e com tudo isso você vai vendo várias opções. Eu, por exemplo, quando eu fui embora aqui da Austrália, né? Na verdade, eu renovei o meu visto e depois eu cancelei esse visto e fui embora para a Austrália. Então, eu deixei uma grana na mesa aí. E tanto quando eu renovei o meu visto aqui, quanto quando eu voltei para a Austrália, eu fui indicada por todas as agências, eu passei por várias, a fazer um curso de gerenciamento de projetos. Se eu fosse voltar no tempo, eu não teria feito nada a ver com isso. Eu teria feito alguma coisa dentro da área da construção, que é a minha área. E quando você vai para um site como esse, você consegue selecionar a área e ver quais são os cursos que tem relacionado. E tem muita coisa. Ah, Carol, então você não indica fechar com uma agência de intercâmbio? Não é isso. O que eu indico é você fazer a sua própria pesquisa, entender suas possibilidades e aí sim você conversa com aquela agência da sua confiança. Ou com algumas agências, como eu fiz. Dessa forma, você consegue, inclusive, escolher alguns cursos um pouquinho mais técnicos, um pouquinho mais voltados para alguma área que você quer trabalhar e utilizar disso como uma vantagem profissional para você entrar no mercado de trabalho. Eu já tive diversos mentorados que ficaram por muito tempo fora da área e aí no currículo deles tinham vários cursos que não faziam sentido com a profissão que eles tinham. E quando eles resolveram entrar no mercado de trabalho porque precisaria, né, da experiência para conseguir aplicar para um visto de sponsor ou para um visto de profissionais qualificados, né, um skill visa, eles viam a dificuldade que era para conseguir até uma entrevista, porque os recrutadores ou as empresas não entendiam por que essa pessoa tinha passado por tantas coisas diferentes. Claro que existe uma forma de melhorar isso, é isso que eu trabalho dentro das mentorias individuais de carreira que eu faço, mas essas pessoas tentando sozinha não conseguiam sair do lugar. Então, sempre que você conseguir fazer um curso mais alinhado com o que você deseja fazer, melhor. Mas você pode também me falar assim, Carol, estava muito cansado do que eu fazia lá no Brasil. E foi inclusive um dos motivos pelo qual eu decidi vir para a Austrália, para poder afastar de tudo. E eu entendo. Quando eu vim para a Austrália pela primeira vez, eu estava terminando o 8º período, né? E, gente, eu estava muito insatisfeita com o meu curso. Eu estava muito insatisfeita com a minha área. Porque estava num período, isso era 2016, então estava num período mais assim de crise para a construção civil. Ninguém estava conseguindo ser contratado, então todos os meus colegas que estavam formando estavam perdendo os empregos. Eu vi alguns colegas que decidiam não se formar para continuar em estágios. E eu só havia feito estágios em empresas muito pequenas. Sendo que o lugar que eu mais trabalhei foi uma empresa do meu pai, de projeto de incêndio, que era eu e o meu pai. Então, assim, eu tava muito insatisfeita chegando no final do curso e pensando assim, gente, eu vi tanta coisa e eu não sei nada. Então, quando eu vim pra Austrália, na minha cabeça, eu havia escolhido o curso errado. Eu tava naquela época bem interessada, assim, em nutrição, educação física, e eu cheguei a cogitar, inclusive, fazer um curso relacionado a isso aqui na Austrália. Até eu descobri que isso não me ajudaria a levar pra residência permanente. Foi quando eu voltei para o Brasil para terminar minha faculdade e voltar aqui para a Austrália para ter mais opções de visto. E o que eu te digo por experiência própria é que trabalhar no Brasil e trabalhar na Austrália é muito diferente. Começa já com até as responsabilidades de cada cargo. Aqui na Austrália você tem um escopo muito bem definido, na grande maioria das empresas, né? Obviamente, se você for trabalhar numa empresa menor, pode ser que você seja um pouquinho severino, tenha que fazer um pouquinho de tudo, mas se você trabalhar numa empresa média para grande, você vai ver que o escopo é muito definido. Então você vai trabalhar em coisas um pouco mais específicas. E o que é legal porque você consegue encontrar cargos que você faça só aquilo que você é competente, que você tem interesse e que você sabe que entrega um bom trabalho. Enquanto aqueles cargos, daquelas coisinhas chatas que você não gostava muito de fazer, você deixa para outra pessoa. Outra coisa que eu só entendi depois que eu estava dentro do mercado australiano é que a gente tem uma crença muito errada de que aqui na Austrália todo trabalho paga mais ou menos a mesma coisa, todo mundo ganha igual, não existe diferença salarial e por conta disso ser garçonete ou ser engenheiro tanto faz.
Gente, eu pensava isso, eu defendia isso com unhas e dentes, porque eu lembro que quando eu fiz meu primeiro intercâmbio, meu pai começou a falar muito sobre isso, sobre eu conseguir um trabalho mais parecido com a minha área, né? E eu fui nos sites pesquisar e eu vi que engenheiros ganhavam $25 por hora nesses cargos iniciais. E eu trabalhava como garçonete, naquela época eu tava ganhando 22 e pouquinho. Então na minha cabeça, todo mundo ganha igual. O que eu não entendia, e depois eu posso fazer um vídeo trazendo essa conta e mostrando isso certinho, é que mesmo se eu ganhasse os 25 contra os 25 de um engenheiro, por exemplo, no meu salário aqui, eu tinha o que eles chamam de casual load em cima. Então, na verdade, eu ganhava praticamente o mínimo e o que eu ganhava em cima era para poder compensar o fato de eu trabalhar casualmente, de eu trabalhar em horários diversos e por isso meu salário ficava parecido. Já no salário do engenheiro, ele ganhava todos os benefícios em cima disso, além de estar em um cargo ali que é part-time ou full-time e por conta disso ter direito às férias pagas, feriados, muitas empresas pagam aí, né, um adicional de férias, bônus, carro, tolls e por aí vai. Então, o fato do Brasil a gente ser muito generalista e aqui na Austrália eles serem mais especialistas faz com que a gente veja, à medida que a gente vai entendendo muito do mercado, que um cargo que a gente tem no Brasil às vezes corresponde a 2, 3, 4 cargos aqui na Austrália. E aí você consegue, imagina você pegar o seu cargo do Brasil e trabalhar só naquelas partes que você gostava mais. Isso dá para fazer, você consegue descobrir quais são esses cargos aqui e aplicar apenas para eles. Outra coisa que é muito diferente nos dois países é a questão de horário de trabalho. Todas as vezes que eu converso com as minhas amigas da faculdade ou amigas da minha escola que fizeram algum curso superior, eu vejo que a galera chega em casa 6, 7 horas da noite, trabalha muito, vai pro trabalho 7 horas da manhã, chega em casa 7 horas da noite, passa o dia inteiro longe de casa. E aqui isso é muito diferente. Sabe aquela expressão famosa, né, o 9 to 5? Muita gente fala assim, não aguento esses trabalhos 9 to 5, né, de 9 às 5. Isso é a realidade aqui. Então, geralmente você vai ter aí cargos começando de 7 às 3 da tarde, alguns começando 8 às 4 e alguns começando de 9 às 5. E eles não têm essa cultura de hora extra que a gente tem no Brasil. Então, se você tiver que fazer hora extra porque você tem que fazer uma entrega de algum projeto, alguma coisa importante, isso não vai ser uma coisa que vai acontecer todos os dias. Se acontecer, geralmente aqui isso significa duas coisas. Ou que você está sobrecarregado e o que estão dando para você fazer é mais do que deveria, então eles têm que contratar outra pessoa para poder te ajudar e tirar um pouquinho dessa carga, ou então que você não dá conta desse trabalho e que você deveria estar numa posição menor. Então eles veem muito dessa forma, então eles não costumam dar muita hora extra. E quando você faz hora extra, muitas das empresas vão fazer essas horas pagas ou vão fazer banco de horas. Se você está assinando um contrato de trabalho aqui na Austrália, preste muita atenção em relação a isso. Isso é algo que você tem que discutir no momento do contrato. Inclusive, se você tiver algum assunto que você quer saber, manda para mim aqui nos comentários que eu trago esses assuntos para você. Além de se preocupar com qual curso fazer, outra coisa que é interessante você entender é qual que é o nível desse curso. É muito comum você ouvir todo mundo falar sobre os VETs e sobre os Masters. Só que o VET, né, que são os cursos vocacionais, eles também existem em diversos níveis. Assim como os cursos que eles chamam aqui de Higher Education, né? Existem vários cursos diferentes. Tem um site que eu também vou deixar na descrição, que você consegue entender quais são esses níveis. E por conta disso, você consegue entender se faz sentido você renovar o seu visto ou você aplicar para um visto em níveis muito baixos, ou se você já deveria ir para cursos com um nível um pouquinho mais elevado. Quando eu renovei o meu visto aqui na Austrália, que na verdade eu acabei cancelando, né? Eu renovei para cursos de certificado e depois diploma. E esses cursos de certificado, eles são muito básicos. Inclusive, para alguns vistos interessantes, 189, 190, existe uma forma de você pontuar se você fizer dois anos, né, 92 semanas, de um curso vocacional, não sei se é só vocacional, mas um curso relacionado à sua área. E dentro desses cursos, esses certificados, por exemplo, não contam. Então, eu teria feito aí diversos anos
de cursos que não me ajudaria em um visto que poderia me dar residência permanente. Por sorte, eu cancelei. Lá no Brasil, estudando melhor, eu entendi isso. E aí, quando eu voltei para a Austrália, eu estudei diploma. E a minha ideia era fazer um Advanced Diploma depois. Lá no Brasil, quando eu comecei a estudar mais sobre as minhas possibilidades para eu poder voltar para a Austrália, é que eu vi esse curso, eu vi esse nível. E aí, quando eu voltei para cá, eu já não voltei fazendo certificado, eu já voltei fazendo diploma. Então é isso por hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você realmente acesse esses 2 sites que eu vou deixar aqui na descrição e que você comece a tomar as rédeas do seu próprio processo. Se você quiser voltar para o Brasil, que você faça um curso que tem muito a ver com o que você quer fazer lá. Se você tem um pouquinho de dúvida se você quer ou não ficar na Austrália, que você faça também um curso que é muito alinhado com as possibilidades de você ficar permanentemente. E se você já sabe que quer morar aqui, que não perca tempo com cursos que não vão fazer sentido. Um beijo e até o próximo vídeo.